Você vai ver agora uma reportagem exclusiva sobre uma condenação inédita no Brasil. A Justiça do Trabalho mandou a Arquidiocese da Paraíba pagar uma indenização milionária por exploração sexual cometida por padres contra crianças e adolescentes. Sob o sol da Paraíba, a Basílica Nossa Senhora das Neves se destaca na paisagem de João Pessoa. A igreja tem mais de 400 anos de história. Uma história que, nos últimos tempos, vem sendo manchada. Eu tenho 17 anos e meio. Este rapaz foi assistente de missa e seminarista em João Pessoa. O que você encontrou no seminário? Assédios sexuais por parte dos padres, por parte dos seminaristas, através de palavras, de atos, pegavam nas minhas partes sexuais. O ato é gravíssimo. São adolescentes que acreditaram naquela instituição a representação de Deus. Foi na Justiça Trabalhista que o processo avançou. Tudo começou em 2014, a partir de uma carta. Nós localizamos a autora. Eu estou diante agora de uma pessoa que teve um papel fundamental em toda essa investigação. Ela ouviu conversas que sugeriram que algo de errado estava acontecendo na Igreja Católica da Paraíba. A partir daí ela fez uma carta de denúncia interna na igreja. A carta foi divulgada, resultou numa investigação e hoje nós estamos nessa situação atual. Por que a senhora decidiu fazer a carta? Não aguentei mais diante de tanta coisa e eu terminei tendo essa vontade de fazer tudo isso. A senhora era amiga de jovens homossexuais frequentadores da igreja. Isso, a gente saía sempre. Nessa saída nossa, aí começou surgindo conversas que não estavam me agradando. Tipo o quê? Apelidos muito feios com padres da nossa igreja. Louca da diocese, Monja Vanessa. Ela contou tudo para um padre de confiança. Ele foi quem redigiu a carta e disse que essa carta ia ficar dentro da igreja. Mas o texto vazou, virou notícia. O que foi apurado foi de que havia um grupo de sacerdotes, de forma habitual, que pagavam por sexo a flanelinhas, a coroinhas e também a seminaristas. O crime foi definido como exploração sexual. A característica da exploração sexual é a ausência de vontade livre para praticar o ato. O pagamento às vítimas podia ser em dinheiro ou até em comida. O ex-seminarista conta que cedeu às investidas pela vontade de se tornar padre. A palavra de ordem seria: passando por esse processo, você vai conseguir chegar a ser padre. Às vezes uma conversa, um pé do ouvido, você está muito cheiroso, você é muito lindo, muito gostoso. Chegava a ter relações sexuais? Relações sexuais, sim. Ele diz que se envolveu com 3 padres. No caso, Severino, Jaelson e Edinaldo. Os nomes desses sacerdotes aparecem em vários depoimentos. Jaelson Alves de Andrade, Edinaldo Araújo dos Santos e Severino Melo. Nem o ex-seminarista, nem a autora da carta quiseram se identificar. Eles têm seus motivos. Eles diziam que ou eu calava com isso, ou a minha vida estava por um fio. Eles diziam que eu tivesse cuidado por onde eu andava, com quem eu andava, porque eu não sabia quem estava atrás de mim. Se tem uma palavra que a gente ouviu o tempo inteiro durante a apuração dessa reportagem foi pressão. Pressão psicológica. Tanto que 2 testemunhas importantes que tinham marcado entrevista com a gente, em cima da hora, acabaram desistindo. Mas aos procuradores, essas pessoas falaram. Convidamos o ator Juca de Oliveira para ler os depoimentos. Um deles é de um empresário que frequentava a igreja do padre Jaelson. A gente tinha meninas e meninos como coroinhas. Depois que ele assumiu, passou a só admitir coroinhas homens. Até que um dia, 2 deles me procuraram. O primeiro falou comigo chorando. Contou que tinha decidido sair da igreja porque um dia estava na casa paroquial e o padre Jaelson pediu que o menino passasse óleo nele durante o banho. O garoto tinha entre 14 e 15 anos. O outro coroinha disse que teve um relacionamento com o padre
dos 14 até os 21 anos. A outra testemunha é um funcionário da catedral, que trabalhou lá por mais de 30 anos. Padre Jaelson levava coroinhas e outros meninos, todos menores de idade, para dormir com ele nos quartos que ficavam atrás da igreja. Ele pagava lanches para os meninos e também dava roupas para eles como um agrado. Também trabalhei com o padre Edinaldo e ele costumava sair com os meninos que olhavam os carros na porta da catedral. Foi decisivo o depoimento de um desses jovens. Foi um dos flanelinhas que contou tudo. Quando era menor de idade, ele trabalhava como flanelinha no entorno da catedral e disse que, na época, teve relações com o padre Edinaldo. Mas o flanelinha não pôde ver a conclusão do processo. Foi assassinado em dezembro de 2016. Vocês chegaram a investigar uma possibilidade de queima de arquivo? Não foi nada comprovado que teria sido uma queima de arquivo. O ex-funcionário citou também um quarto padre, Rui da Silva Braga. O padre Rui também levava meninos para a casa dele. E há mais. Segundo o Ministério Público, havia o envolvimento direto do então arcebispo, Dom Aldo Pagotto. Ele chegou a realmente passar a mão no meu peito e dizer: por que não aproveitamos que estamos aqui nós dois e vamos realizar aquilo que é melhor para nós dois. Na justiça, o ex-seminarista disse que tinha sido só assediado pelo então arcebispo. Mas ao Fantástico, ele foi além. A gente chegou a ter relações sexuais, sim. Dom Aldo era arcebispo da Paraíba desde 2004. Ficou até 2016, quando renunciou, em meio às denúncias de escândalos sexuais. Na carta de renúncia, ele disse que acolheu padres e seminaristas suspeitos de cometer graves defecções. O objetivo era oferecer uma nova chance para essas pessoas que tinham sido afastadas de outras dioceses. Ligamos 3 vezes para o celular dele e também para o telefone fixo da casa onde vive. Dom Aldo não atendeu, nem respondeu a nossas mensagens de texto. Mandou um e-mail curto. Não participo desse tipo de reportagem. Esclareço que aos 8/11 de 2017, os padres suspeitos em envolvimento com menores foram inocentados por unanimidade. Mas os sacerdotes não foram exatamente inocentados. A data citada por Dom Aldo coincide com o arquivamento do caso na Justiça Comum. O Ministério Público Estadual considerou que os crimes já tinham prescrito. Mas a sua convicção é de que, de fato, os fatos se verificaram, tinha motivo suficiente para a promoção da denúncia crime. Mas vocês ficaram de mãos atadas? Mãos atadas porque havia prescrição. Mas a condenação veio, em novembro passado, na Justiça do Trabalho, por exploração sexual. Indenização de R$12 milhões, 1 milhão para cada ano de Dom Aldo Pagotto à frente da arquidiocese. O dinheiro deve ter uso social. Para Fundo da Infância e da Adolescência e instituições congêneres que trabalham com crianças sexualmente exploradas e atuam na recuperação psicológica, na reinserção social. Procuramos a arquidiocese de João Pessoa, mas ninguém quis dar entrevista. Em nota, a Igreja Católica da Paraíba afirmou apenas que não se manifestará sobre os fatos e aspectos relacionados ao processo judicial, em virtude da tramitação do caso em segredo de justiça. Embora o processo corra em segredo de justiça, como o próprio Poder Judiciário encaminhou cópia da sentença para o Conselho Nacional do Ministério Público diante da gravidade do fato, eu acho que a Justiça conseguiu aplicar a punição adequada. Todos os religiosos citados na ação negaram à Justiça envolvimento com os jovens. A Igreja ainda pode recorrer da sentença. O ex-seminarista, hoje com 27 anos, se formou em Administração e Direito. O que você gostaria que acontecesse com os padres e com o bispo que abusaram de você? Que a justiça realmente fosse feita. Eu sei que eu sou mais um. E a autora da carta de denúncia, que provocou toda a investigação, diz que continua católica, confiando numa igreja que saiba se purificar. Eu queria que a igreja se limpasse.
Eu não denunciei a igreja. Eu apenas fiz um pedido de socorro. Essa igreja não merece isso que está acontecendo.